Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta. O nosso programa tem como objetivo levar até você, espectador, discussões de temas do direito no dia a dia. Aqui você vai conhecer um pouco de como o direito pode e deve ajudar você a exercer a tua cidadania. Quando a gente fala em direito, nós falamos em todas as possibilidades do atingimento do direito na sua vida, não somente o direito jurídico, mas o direito de atingimento. E nesse mês de março, um mês totalmente especial, dedicado às mulheres, nós temos uma convidada especialíssima aqui, que nós vamos discutir um tema muito importante no que diz respeito à mulher, ao posicionamento dela e como ela é tratada no dia a dia. Doutora Vanessa, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, podendo esclarecer um pouquinho com relação aos direitos da mulher, junto à Delegacia da Mulher, junto à parte criminal. Que bacana. Então vamos ler aqui o currículo da doutora Vanessa Alice, formada em Direito, delegada titular da Delegacia da Mulher de Curitiba. A doutora Vanessa foi a primeira mulher a assumir a chefia da Delegacia de Homicídios aqui de Curitiba. Comandou investigações de caráter nacional e internacional, foi professora da Escola Superior da Polícia Civil, onde ministrou aulas de técnicas de entrevista e interrogatório, competência adquirida em um curso sobre a matéria no FBI. Além da experiência de campo vivida ao longo de quase 30 anos de carreira, atualmente exerce a função de delegada-chefe da Delegacia da Mulher do Paraná. Doutora, a primeira pergunta que pode surgir, e eu acredito que é muito importante a gente fazer esse esclarecimento ao pessoal que nos acompanha, é no seguinte sentido: quais são os grandes ataques que existem hoje ao direito da mulher na área do direito penal, na área do crime? Veja, infelizmente a nossa sociedade ela ainda conta com um pensamento, com uma cultura ainda machista, né? Então nós vemos muito claramente isso nos relatos dessas mulheres que nos procuram. Então são casais, são famílias, né? Muitas vezes até mesmo os pais que proíbem a mulher de trabalhar, de estudar, de se vestir de acordo com o que ela gosta, né? De ter uma relação social com amigos, né? Companhias de trabalho. E isso acaba infringindo um direito dela, o direito de ir e vir, o direito de se relacionar, o direito de se vestir, enfim. Coisas que qualquer um de nós pratica no dia a dia, muitas mulheres estão proibidas em função de relacionamentos tóxicos, em função de pensamentos machistas junto a uma família, né? Até a da integridade física dessa mulher, né? Muitas vezes esse direito dela é tolhido. E tem até, a hora que a doutora estava falando, eu me lembrei, tem um programa na cidade de São José dos Pinhais chamado Daqui para Frente, né? Esse programa, ele faz o seguinte, ele trabalha também, tem todo o acolhimento da mulher que sofreu alguma infração a esses direitos dela, alguma violência ao direito dela, só que eu achei muito interessante porque ele trabalha também o infrator. Porque uma das coisas que acontece é o seguinte, ok, a gente tem todas as ferramentas necessárias e possíveis para tirar a mulher desse ambiente, né, nocivo, mas se não tratar o infrator, ele vai para uma nova relação. Exato. E vai ocasionar isso em novas companheiras. Como que a doutora vê isso? A gente percebe que com raras exceções, esses autores, infratores, já têm antecedentes em outros relacionamentos, em outras situações. E é importante esse esclarecimento, Marinho, porque muitas vezes a gente percebe que eles acham que eles não estão cometendo um crime, né? Mas eu só xinguei, eu só esbarrei, eu só empurrei, né? Eu não fiz nada. Só que isso é crime perante a lei penal, né? Então não há o que se falar, não há crime. Há crime sim. E com a existência do crime também há responsabilidade penal.
Não, e depois assim, né? Dentro dessa situação, muitas vezes ele vive, e não é uma justificativa de forma alguma, mas ele vive dentro de um ambiente onde a violência é já estabelecida, já de gerações anteriores, que viu o pai fazendo dessa forma, Uhum. que viu a mãe sofrendo esse desrespeito, e ele acaba instintivamente repassando isso para sua companheira. E se não houver um tratamento, ele vai repassar isso às E o novas que é companheiras. pior, ele repassa isso achando que é normal, né? Achando que ele está certo, né? Então a gente vê às vezes até pessoas conhecidas que na brincadeira fazem um comentário pejorativo, um xingamento muito leve. Isso é crime, né? Ele está mexendo com a moral, com a dignidade da sua companheira, da sua esposa, enfim, de quem está nessa relação com ele. E outro detalhe, uma outra dúvida aqui que me surgiu agora. Esses crimes não têm relação com classe social. Não, não. Infelizmente, olha, nós abrangemos todas as classes sociais, né? E agora, o que a gente percebe é que a menos favorecida nos procura mais, né? Nós somos mais procurados pelas as classes menos favorecidas do que as classes mais abastadas. E isso é uma pena, porque toda mulher que sentir que seu direito está sendo violado, ela tem um caminho, ela tem alguém que pode ajudá-la, né? Se não com um procedimento criminal, com um procedimento psicológico, um amparo psicológico, uma orientação, né? A Delegacia da Mulher, ela está situada dentro da Casa da Mulher Brasileira. Ali é um complexo onde existem vários órgãos. Nós temos a Defensoria, nós temos todo um preparo com assistentes sociais e psicólogos, nós temos o juizado, nós temos o Ministério Público, a Delegacia da Mulher. Então, todos os órgãos que ali estão preparados para orientar essa mulher, que muitas vezes ela não vem atrás de um procedimento criminal. Ela não quer que o pai dos seus filhos, que o seu companheiro, responda criminalmente por aquilo. Ela quer uma orientação. O que ela pode fazer para sair daquele relacionamento tóxico. E isso é feito por todos esses órgãos. Eu fui funcionário do Estado, servidor do Estado por um período muito curto. E eu trabalhava no cartório criminal, na vara criminal de São José dos Pinhais. Eu me lembro de uma oportunidade que teve uma mulher em que ela foi agredida pelo marido e o marido foi preso. E passado um determinado tempo, eu atendi ela, né? Ela foi até o balcão lá da vara criminal pedindo que ela tinha se enganado com relação ao que aconteceu e que gostaria de falar com o juiz e com o promotor para fins de liberar o marido. E aí eu, conversando com ela, eu perguntei, né? Eu falei bem assim, mas você se enganou, mas... E no final ela abriu o coração. E ela pegou e falou o seguinte, que se era difícil ela viver naquele ambiente com o marido, mesmo com as agressões, pior era sozinha e com os filhos, sem condição, e ele que era o provedor da casa, sem condições de colocar o alimento na mesa, e ela então gostaria assim, ela passaria por isso para dar comida ou para dar condição para o filho. Isso é uma constante, né? É uma constante. A gente nota que muitas vezes elas são encaminhadas, por exemplo, o vizinho aciona a polícia militar para dar um atendimento a uma ocorrência de violência doméstica. A polícia militar, vendo que se trata de um crime de lesão corporal, que é de ação pública incondicionada, ou seja, não depende da vontade da mulher, encaminha esse casal à delegacia. Chegando lá, a mulher está com lesões características, por exemplo, de uma agressão com soco, né? Aí ela, quando a gente começa a conversar com ela, não, eu caí, eu bati o rosto na quina do armário. A gente explica, olha, uma lesão de bater o rosto na quina não é esse tipo de lesão, né? Ou então, quando são crimes mais leves, que dependem de representação, como uma ameaça, uma injúria, né? Aí elas não representam, né? Ah, não quero que faça nada com ele, eu gosto dele. Então, ela está presa numa dependência desse relacionamento.
Às vezes dependência econômica, financeira, às vezes uma dependência psicológica, às vezes por gostar muito desse companheiro, por ser pai dos filhos, né? Então tudo isso necessita um acompanhamento psicológico. A primeira coisa que nós fazemos é passar pela nossa psicóloga para que ela seja orientada. No caso de ação penal pública incondicionada, nós instauramos o procedimento, independente da vontade dela. Nos outros casos, né, aí não. Um caso interessante que nós tivemos foi uma situação de uma moça grávida que foi levada pela Polícia Militar à delegacia, o companheiro foi preso, né, estava preso, foi autuado em flagrante, e ele não queria mais saber dessa mulher, mas ela insistia no relacionamento, e ela grávida. E quando eu fui ouvir, ela disse, não, eu caí, e estava bem claro que não tinha acontecido aquilo. Bom, enfim, eu autuei ele em flagrante, mesmo diante da negativa dela, pelos testemunhos e pelo que o quadro apresentava, né? E ele foi liberado logo após, na audiência de custódia, até por causa do depoimento da mulher. E passado 3, 4 dias, essa vítima foi internada porque ele amarrou ela dentro de casa e pôs fogo na casa. Meu Deus do céu. Então a gente sabe, há uma evolução, há um ciclo da violência, né? A violência, ela inicia num relacionamento com atitudes leves, né? Um xingamento, um empurrão, quebra os objetos dentro de casa, e esse seria um período de tensão que nós chamamos. Passando então para o período de explosão, que daí são as agressões físicas, aí se torna mais grave essa violência. E o terceiro ciclo seria o ciclo que nós chamamos de lua de mel, onde o agressor se mostra arrependido, pede perdão, pede para voltar com essa mulher, e ela então, em função de toda essa dependência psicológica, emocional, amorosa, filhos, financeira, ela acaba aceitando esse companheiro. E aí, novamente, esse ciclo se inicia. E é difícil, né? É difícil. Tem que ter um preparo todo especial para trabalhar no... É difícil porque muitas vezes você quer ajudar aquela mulher e ela não quer essa ajuda. Ela quer se manter. E são vítimas em potencial de um feminicídio. Né? Eu tive casos assim muito graves de agressão, onde eu fui ouvir a vítima dentro de um hospital com fratura de mandíbula, fratura de costela, vários pontos no rosto, passando por cirurgia. E naquele momento, não, ele tem que ser preso porque ele tentou contra a minha vida, ele quis me matar. E posteriormente, quando ela vai à delegacia prestar depoimento, ela já não quer mais nada. Não, eu gosto dele, eu não vou falar, eu não sabe. Eu tive um caso onde eu instaurei por tentativa de feminicídio. E depois, quando voltou, ela assumiu a culpa daquilo, quando ela esteve na delegacia. Ela trouxe para si, ela transformou aquelas agressões graves em agressões leves, porque ele só me empurrou, eu caí, daí eu que me machuquei. E acabou, então, saindo da tentativa de feminicídio e indo para lesão corporal. Então, no intuito, no objetivo de proteger aquele companheiro, ela assume a culpa. Isso é bem característico da vítima de violência. Ela acaba assumindo a culpa daquela violência e ele, então, fica em liberdade, o relacionamento é retomado e em pouco tempo começa novamente as agressões. Bom, senhores, é um tema pesado, um tema difícil, mas é um tema corriqueiro na nossa sociedade e por isso que o Seu Direito em Pauta está trazendo também a discussão para uma reflexão hoje, dentro de você, mulher que está em casa, que está sofrendo por um assédio em todos os sentidos, por violência, tem os órgãos de proteção e você deve mesmo procurar ajuda, né? Nós vamos para um rápido intervalo, fique com os nossos apoiadores, não saia daí não. E já estamos de volta com a doutora Vanessa para que a gente possa tratar mais desse assunto aí tão corriqueiro na nossa sociedade que é a violência à mulher.
Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta e nós estamos tratando de um tema extremamente importante, principalmente nesse mês da mulher. E a nossa convidada é a delegada Vanessa Alice, que é a delegada-chefe da Delegacia da Mulher do Estado do Paraná. Doutora Vanessa, nós estávamos falando no bloco passado, trazendo todas as situações, especificidades desses casos de violência, né? Mas gostaria de falar, em razão até da Lei Maria da Penha, quais são as medidas protetivas que podem ser tomadas nesses ambientes ou para esses casos de violência? Então, a Lei Maria da Penha é uma lei específica à mulher, dirigida à mulher que sofre a violência. Ela não é uma lei punitiva, nós temos um único artigo que prevê penalidade, que seria o descumprimento da decisão judicial, que seriam as medidas protetivas. Mas ela, então, traz que o procedimento deve ter uma maior celeridade, né? Prevê as medidas que podem ser impostas. Então, enfim, é uma lei que visa proteger esses direitos da mulher, e a Delegacia da Mulher trabalha especificamente com a Lei Maria da Penha. Entre as medidas, então, uma vez que ela vai à delegacia, ela pode pedir essa medida em qualquer lugar. Ela pode pedir no Ministério Público, na Defensoria, no Juizado e na delegacia também. Muitas vezes ela vai sendo vítima de um crime que não necessita ação imediata da polícia, ou seja, são aqueles crimes que necessitam a representação da vítima. Injúria, calúnia, a perseguição, né? Então, nesses crimes, se a vítima não quiser representar, a polícia não pode agir. Nós temos que aguardar, ela tem 6 meses a partir do fato para representar. Mas ela não quer dar sequência nesse procedimento, mas ela deseja medida protetiva, porque ela quer cessar aquela violência, né? Mas não quer que ele responda criminalmente por aquilo. Então, ela pode fazer isso. Ela faz o boletim fica sobrestado, esperando, aguardando que ela represente. Se ela não representar em 6 meses, ele é arquivado. A gente solicita ao Poder Judiciário a medida protetiva que ela está, naquele momento, solicitando. Quais são essas medidas? O afastamento dele do lar, a proibição dele de se aproximar dessa mulher ou os seus familiares, a posse de arma, né? Se ele tem garantido por lei, essa pode ser suspensa. Que mais nós temos? Ele fica impedido de entrar em contato com essa mulher, seja por telefone, por mensagem, por terceiros, né? A visita dos filhos, a criança deve ser entregue ao pai através de terceiro. Ele não pode se aproximar dessa vítima de forma alguma. Quebrando a medida, ele se aproximando, ele enviando uma mensagem, ele mandando um recado, o que é muito comum acontecer. Pode ser decretada a prisão preventiva dele, ou ele pode ser autuado em flagrante por descumprimento, pode ser decretada a prisão preventiva dele, ou ele pode passar a ser monitorado através do monitoramento eletrônico, que é a tornozeleira. Então, se agrava muito a situação desse infrator. Então, prisão em flagrante, prisão preventiva ou monitoramento eletrônico. Então, as nossas vítimas, a vítima de violência doméstica, ela tem uma garantia, né, a sua integridade física a partir do momento que ela requer a medida e que ela dá sequência a essa medida. Isso é importante falar, Marinho, porque algumas vítimas pedem a medida, recebe essa medida, o autor da agressão é cientificado da medida e a medida, então, passa a valer. 1 semana depois, 2 semanas depois, ela aceita esse agressor novamente na sua casa. A medida perdeu o efeito, não existe mais. Por quê? Porque a medida é decretada em função do risco que ela corre. Se ela aceita o companheiro novamente do seu lado, não há mais risco, não há o que se falar em tolher um direito daquela pessoa.
porque ela é uma medida punitiva. Ele pede o direito de transitar, inclusive nas proximidades dos locais que ela frequenta da residência dela. É uma medida de direito, mas é restritiva de direito, né? E se não há o risco que justifique essa restrição do direito do autor, não há por que manter essa medida. Então, muitas vezes ocorre novamente a agressão, que eu falei no primeiro bloco, o ciclo, né? E ela diz, eu tenho medida protetiva. E aí a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a encaminha para a delegacia junto com o infrator. Chegando lá, que ela passa o relato que ele estava vivendo novamente com ela, não tem medida, não tem punição, não tem como deixar esse agressor preso por descumprimento. Pode ter ocorrido um outro crime, mas o descumprimento deixa de existir. Doutora Vanessa, a gente sabe muito bem que as forças de segurança, o aparato, ele é restrito, né? Vamos pegar, por exemplo, Curitiba, uma cidade extremamente grande, uma população extremamente grande, e infelizmente nós não temos um aparato que consiga atingir a todos, né? A mulher que ela é beneficiária, se podemos colocar assim, ou ela tem o direito a essa medida protetiva, né? E que o infrator não possa chegar próximo dela. Como ela faz? Porque não temos como colocar um policial próximo da residência dela, monitorando. Ela também não sai do lar, não pode sair do lar para ir pro outro, por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira, né? Ela não pode ir para lá, ou muitas vão, mas não é o caso de todas. Como que é feito esse acompanhamento, ou como ela pode fazer essa denúncia? Veja, geralmente a medida ela impõe um afastamento de 200 metros da residência, do local do trabalho ou dos locais que ela frequenta. Então, se ela perceber que ele ultrapassou esse espaço, ela pode entrar em contato imediatamente com o número 153, que é da Guarda Municipal, que é a Patrulha Maria da Penha. E essa patrulha ela atende especificamente esses casos. Então, o atendimento é mais rápido. Além da medida, nós temos também o botão do pânico, que é mais agilizado ainda, né? E, fora isso, ela vai se resguardar, né, dentro de casa, fecha as portas, aciona a polícia vai estar lá, nós temos a guarda, nós temos a polícia militar, nós temos a polícia civil. Um desses três instituições irá atendê-la o mais rápido possível. E, fora isso, ela chama alguém, ela chama um vizinho, ela chama alguém que auxilie a se resguardar. E vai à delegacia, se ele ainda estiver no local, ele vai preso e aquela medida vai continuar vigente. Uma outra situação, Marinho, que a gente percebe que muitas vezes quando você falou que ela vai à Casa da Mulher Brasileira, muitas vezes ele vai seguindo ela e se coloca dentro da Casa da Mulher Brasileira. Uma forma de coagir essa vítima, né? E eu já várias vezes já autuei em flagrante esses autores por perseguição, tá? Porque ela sai para fazer o registro, ele vem atrás. Ele vem atrás e de uma forma de coagir, de pressionar, de perseguir, né, essa vítima, que é crime, está previsto no artigo 147A do Código Penal. E ele responde. Doutora Vanessa, uma outra situação. Eu faço essa pergunta porque eu já vi dentro do meu prédio, no elevador, informações com relação a, enquanto vizinho, né, se você observar alguma situação que saia da normalidade. Quais são as formas de nós, população, podermos ajudar uma mulher que está em violência, né? Vamos lá e tentamos apartar, ou quais os caminhos, porque muitos vizinhos ficam naquela, principalmente em prédio, né? Ah, mas eu vou me meter. Aconteceu um caso de um cliente meu, e ele pegou e falou que ele ligou para o síndico falou bem assim, ah não, mas isso daí teve uma outra oportunidade que nós nos envolvemos, daí ela falou que não, ainda brigou com a gente, o cara brigou com a gente e tal, não sei o quê, mas eles estavam discutindo muito forte. Quais são o que nós podemos fazer enquanto pessoas e comunidade? Maria, você diz pode, não só pode como deve. No caso de síndicos, há inclusive a notificação compulsória, obrigatória, comunicar casos de violência doméstica dentro do prédio ali, condomínio. né?
do condomínio, tendo ciência, eles são obrigados a notificar os órgãos de segurança. No caso de vizinhos, infelizmente, antigamente, havia aquela máxima, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. E hoje isso mudou, se mete a colher sim. Por quê? Para resguardar a vida daquela vítima. Né? Então, nós recebemos muitas denúncias anônimas, recebemos muitas notificações, pode ser feito por e-mail, pode ser feito no 181, pode ser feito no 0800, pode ser feito 197, 190, são todos números que aceitam essas denúncias e a pessoa não precisa se identificar. Né? E importante frisar, Marinho, que todas as denúncias são investigadas. Todas. Assim que nós recebemos, digamos, recebi por e-mail na delegacia, e-mail dpmulhercapital@pc.pr.gov. Então, .br. Então, nós recebemos essa denúncia, imediatamente é feita uma ordem de serviço, uma equipe vai até o local para verificar a veracidade da denúncia. Porque, infelizmente, tem muita gente que brinca com isso também, né? E passam informações que não são verídicas. E é importante dizer que, comprovada e identificada essa pessoa, ela responde criminalmente por isso, né? Por essa notícia falsa. Mas, se tratando de uma notícia verdadeira, esse casal é intimado, a mulher primeiro, depois o homem, às vezes os dois juntos, para fazer essa responsabilidade criminal no caso de lesões ou de ações públicas incondicionadas, ou de orientação no caso de violência moral, violência verbal, né? Ela não quer representar, a gente então orienta. Filhos também, né? Não foge da nossa área, mas nós acionamos o Conselho Tutelar, nós encaminhamos situação de violência contra a mulher ao NUCRIA, contra a criança ao NUCRIA. Então, é feito toda a verificação daquela denúncia no momento dessa abordagem. A doutora me falou de uma denúncia que pode ser uma denúncia não verídica, né? Acontece ou pode acontecer de muitas vezes também a mulher utilizar dessa denúncia para atingir o companheiro ou o marido e por causas não correspondentes à verdade? Sim, acontece bastante, principalmente quando estão em processos de separação e por disputa de guarda dos filhos. Então, acontece bastante da mulher ir registrar um boletim de ocorrência de fatos que não ocorreram. Né? E a polícia não recebe aquilo porque a lei prevê, né, que a polícia receba de acordo com a palavra da mulher. Então, nós recebemos essa denúncia, essa ocorrência, mas ela é investigada. E constatando a falsidade daquela informação que consta no boletim de ocorrência, a vítima assina, né? Então, constatando que é inverídico aqueles fatos relatados, ela pode responder. Então, ela pode responder por uma falsa comunicação de crime, por calúnia, por... enfim, são vários os procedimentos que vão responsabilizar essa mulher. Isso é muito comum também nos crimes sexuais. Tá? Da mulher vir se dizendo vítima de estupro e o estupro não ocorreu. Nós atendemos também toda a parte de crimes contra a dignidade sexual. Então, isso é muito comum ocorrer também. E cabe outro fato, Marinho. A mulher vai, faz o registro, acaba voltando com esse companheiro e daí ela procura os órgãos públicos de correção, corregedoria, dizendo que o nosso investigador, o policial, pôs no papel coisas que ela não disse. Nós já tivemos caso disso também. Né? Mas a maioria dos nossos procedimentos são gravados. Né? Ela assina, né? Então ela vai responder por isso, porque ela está acusando um funcionário público de um crime, né, que ele não cometeu. É importante frisar, né? Se ela não quiser fazer o registro, nós temos N outros caminhos que ela pode usar para se orientar. Agora, o registro policial
Se ela efetivar e nós constatarmos e provarmos que se trata de uma falsidade, ela vai responder. Bom, gente, um tema interessante. Estamos num tema extremamente interessante nesse mês da mulher. Eu acho que é muito importante nós trazermos também esse tema em pauta para elucidar a vida, e não somente das mulheres, mas também nós, enquanto homens, de saber até o limite que nós temos, né, para tomar qualquer tipo de atitude e o que nós não devemos de forma alguma fazer e proteger, pelo contrário. Bom, vamos dar um rápido intervalo, fica os nossos apoiadores e não saia daí, que nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta e aqui com uma presença extremamente importante da doutora Vanessa, que é delegada-chefe da Delegacia da Mulher aqui no estado do Paraná. Doutora Vanessa, teve uma situação que a doutora comentou no bloco passado e que eu acho importante até esclarecimento. A doutora falou em botão do pânico. Como que é esse procedimento do botão do pânico? Então, o botão do pânico é quando as medidas protetivas estão já em risco, ou seja, o autor não respeita essas medidas, a vítima tem a possibilidade de requerer à justiça a implantação do botão do pânico. O botão do pânico, quando o agressor se aproxima já com medidas, né? Ela aciona esse botão e imediatamente a polícia militar é avisada, a guarda municipal, e chega no local. É outra forma de garantir a integridade física dessa vítima. Então, está disponível também a mulher, só que daí depende do requerimento dela junto ao Poder Judiciário. Não, e isso é importante até porque posso até eu ter uma interpretação totalmente equivocada. Mas às vezes a gente fica pensando assim, não, eu vou ligar em determinado número, daí eles vão perguntar qual que é o endereço, daí vão perguntar quem que está falando, daí vão pedir mais informações, vão perguntar sobre o que está rolando. Então, ou seja, é muita informação e às vezes a mulher ela não tem esse tempo necessário para passar todas essas informações. Uhum. Então me chamou muita atenção dessa situação do botão do pânico, porque é um apertão ali e já sabe que realmente está acontecendo alguma coisa, né? Infelizmente, né, ou felizmente, não sei, quando ela aciona o botão do pânico, aciona a guarda municipal imediatamente chega ao local, na maioria das vezes o infrator já saiu. Ele sabe que ela está acionando a polícia e ele acaba fugindo. Aí é feita uma busca no local, se o encontrar, vai ser levado à delegacia para prestar esclarecimentos, né? Mas ele é bastante ágil e ele auxilia bastante para garantir a integridade dessa vítima. Doutora Vanessa, para a gente poder até reforçar para o pessoal que está em casa, não somente a mulher que está nos acompanhando, mas também o marido, né? E isso por quê? Porque a gente como homem, ou a gente é amigo, ou a gente é filho, ou a gente trabalha com uma mulher que pode estar passando
por esses problemas de violência doméstica, né? E a violência não somente do companheiro, porque também pode ter a violência de filho para com a mãe. Assim, de uma forma resumida, quais os procedimentos que nós podemos fazer? Ouvi-la, mas antes de fazer o direcionamento à delegacia, tem algum órgão de proteção dentro da rede de proteção que a gente poderia encaminhar para que ela possa tirar mais informações? E a segunda pergunta que eu faço já em seguida é no sentido de qual que é a tramitação, os processos internos na delegacia para quando chega essa denúncia. Então, ela deve se dirigir à Casa da Mulher Brasileira, que lá todos os órgãos de proteção vão ser acionados para orientá-la e garantir a integridade, inclusive, Marinho, o abrigamento se for necessário. Então, ela fica abrigada na casa por um período curto, é uma casa de passagem. É importante frisar que até o PET é recebido pela Casa da Mulher Brasileira. Porque muitas vezes a mulher não sai do local por causa do cachorrinho ou do bichinho que o companheiro agressor acaba se vingando da mulher no animal. Entendeu? E a Casa da Mulher Brasileira recebe esse animal, sabe? E é tratado, tem roupinha, tem caminha, tem ração, tem tudo ali para o bichinho. Aí, como eu falei, ela é um prazo muito curto, é só apenas um abrigamento, para daí encaminhar, é um alojamento para encaminhar ao abrigo. E aí são casas que vão acolher essa mulher, essa família, né, muitas vezes com os filhos, com o bichinho, para então direcionar essas crianças a uma escola, a uma creche, a mulher a uma profissão, né? Aí se abre toda uma nova perspectiva de vida para essa vítima. E então isso é feito dentro da Casa da Mulher Brasileira. Todos os órgãos da rede compõem ali para orientar e encaminhar essa mulher, estão no local. A delegacia, então, ela faz a parte criminal. Muitas vezes nós somos procuradas por mulheres que querem registrar, mas não aconteceu um crime. Né? Então, nós fazemos o encaminhamento a outros órgãos. Isso é orientado pela psicóloga. Então, quando ela está confusa, quando ela não sabe explicar o que está acontecendo, quando ela vê que o direito dela foi infringido, mas ela... eu quero fazer um boletim de ocorrência, mas não é caso criminal. Então, passa pela nossa psicóloga que vai orientá-la e fazer esse encaminhamento. Sendo um fato criminal, previsto no Código Penal, ela vai fazer o boletim de ocorrência. O nosso boletim ele é atípico, não é um boletim normal que se faz em qualquer delegacia, ele é um procedimento mais demorado. Por quê? Porque ali ela registra o fato, ela presta declaração, tudo isso num primeiro momento. Ela faz um auto de constatação provisória de lesão, de dano. É feito o verifact, que é a transferência das informações que contém no aparelho celular dela através de uma mensagem, de uma ameaça feita por mensagem. Então, isso é feito no momento do registro e tem o valor de uma ata notarial. Né? Então, ele serve como prova. Claro que a mulher tem que permitir esse acesso. Então, todo esse procedimento é feito no momento do registro. É um registro mais demorado? Mas ela não vai haver a necessidade dela retornar à delegacia para dar continuidade. A parte dela encerra no momento do registro. Nós temos também o registro online. Ela pode fazer pela internet. Porém, embora ela receba uma guia para ir ao IML fazer o exame de corpo de delito, que é o exame de lesões, no caso, alguns crimes podem ser registrados pela plataforma online. Porém, posteriormente, ela deve vir à delegacia, ela será chamada para vir à delegacia para dar continuidade nesse procedimento. Então, aí todo o procedimento que seria feito no momento do registro presencial, ela é intimada para fazer posteriormente, se ela optar pelo registro online. Né? Feito o registro da ocorrência, esse boletim de ocorrência vai às delegadas, nós somos em 4 delegados na Delegacia da Mulher. O delegado de plantão ele vai despachar esse procedimento para continuidade. Qual é essa continuidade? Oitiva de testemunhas
tudo que faltou para fazer naquele primeiro momento. E a intimação do noticiado, né, para interrogatório. Caso ela queira representar nos crimes que cabem à representação ou nos de ação pública incondicionada, ele será então intimado para ser interrogado. Em casos de ameaça com arma, em casos mais graves, é representado pela busca e apreensão, já pelo delegado imediatamente ou pela prisão preventiva desse noticiado. Tá? Entendi. Uma outra situação, e só também reforçando, que eu acredito que é um grande impeditivo, como nós estávamos falando no primeiro bloco, é um grande impeditivo da mulher muitas vezes fazer a denúncia, que é a questão dos filhos, né? E duas situações. A questão dos filhos, como que é tomada essa atitude, porque ela tem que sair do lar, mas só ela sai, só ela que vai para a casa da mulher brasileira. E a segunda situação, como que fica a questão da propriedade, né? Porque ela não pode ficar eternamente dentro da casa da mulher brasileira, ela tem que voltar para o lar. Como que é tomada essa atitude? É um período muito rápido dentro da casa da mulher brasileira, mas ela é encaminhada para casas-abrigos, né? Onde ela fica em segurança até a retirada desse companheiro agressor do lar, para ela poder voltar. Então, é garantida a segurança dela nesse primeiro momento. Tá? Aí, com a medida protetiva, se garante a extensão dos dias ali para que ela possa se manter em segurança. Né? E com relação aos filhos, ela pode ir à delegacia da mulher com os filhos, sim. Ela pode ir à casa da mulher brasileira com os filhos. E é garantido também um alojamento, abrigamento a esses filhos menores, a essas crianças. Inclusive, como eu falei, os bichinhos de estimação. Então, isso é garantido a ela nesse primeiro momento para que ela proteja a sua integridade física. Então, até pelo diálogo que nós tivemos hoje no programa, muitas vezes esses números que aparecem estatísticos, eles são um pouco aquém. Sim, porque muitas mulheres acabam não efetuando esses registros, né? Ou quando comparecem a um hospital, por exemplo, relatam queda, relatam bati a cabeça no armário, coisas assim desse tipo. Então, o número está bem aquém. Um outro detalhe que eu acho importante, Marinho, a gente frisar aqui. Nós atendemos também os casos de feminicídio, né? E o que nos preocupa bastante são as crianças, fruto dessa relação, que acabam se tornando órfãos do feminicídio. A mãe está morta, o pai está preso. Como é que fica essa criança? Né? Alguns casos nos chocaram bastante. Por exemplo, uma menina de 7 anos, órfã do feminicídio, que acabou indo para a guarda de um avô que a conheceu só no dia do nascimento. E residia na parte rural da cidade. E ela foi residir com esse avô, então toda a realidade de vida dela foi perdida naquele momento. Só restou para ela o cachorrinho, que inclusive nós levamos para a delegacia e pedimos para o avô que não tirasse o cachorrinho dela, porque foi só o que restou da vidinha dela até aquele momento. Então toda a estrutura dela, estrutura psicológica, emocional, dos amiguinhos, a babá, tudo mudou, porque ela foi morar na zona rural, com um avô que ela mal conhecia, ela não conheceu esse avô, e sem pai, sem mãe, né? Então, a mulher tem que repensar nesse fator também. Tá? Não vou me separar porque eu tenho filhos. Mas essa relação, muitas vezes, é muito mais prejudicial aos filhos que a separação. Doutora Vanessa, infelizmente nós estamos terminando o nosso programa hoje, o nosso bate-papo. E eu gostaria de deixar essa oportunidade para que a doutora pudesse falar para essas mulheres que estão em casa. Peço licença aos nossos amigos, mas que hoje a fala seja, em razão até do mês da mulher, para essas mulheres. Qual o recado que a senhora daria para cada uma? Então, inicialmente eu digo que toda ação que te impede de fazer alguma coisa, te impede por alguém, você está impedida por alguém de fazer alguma coisa que você deseja fazer, ela é violência. E não permita, sabe? Não permita, mulher, que ninguém tolha esse seu direito. Vai atrás,
corra, nós temos aí órgãos que podem garantir a sua segurança, a realização dos seus desejos. Então, não se permita abafar os teus sonhos, abafar os teus desejos em função da vontade de uma terceira pessoa. Tá? Corra atrás dos teus desejos, corra atrás dos teus sonhos e conte conosco da Delegacia da Mulher para ajudar a realizá-los. Doutora Vanessa, muito obrigado mesmo pelo bate-papo. E gostaria de falar o seguinte, que nesse momento agradecer por todo esse trabalho que a doutora faz, a senhora e a sua equipe, né? Os outros delegados que estão junto, porque é um tema extremamente importante, necessário, e eu vejo o seguinte, que precisa, além do conhecimento técnico, tem que ter vocação. Ah, né? sim. E eu acho que isso a gente percebe pela forma tranquila que a doutora fala, traz uma paz dentro de um ambiente tão de terror que acontece no dia a dia, mas uma fala de tranquilidade, uma fala de que gosta. No nosso bate-papo hoje ficou evidente do quanto a senhora tem, entre aspas, o prazer de ajudar outras mulheres. Então, com certeza, em nome Maria. da sociedade, em nome da comunidade, em nome dos nossos telespectadores, eu gostaria de agradecê-la. E contamos com a sua presença em outras oportunidades Com também. certeza. Eu é que agradeço essa oportunidade, né, de poder orientar um pouquinho as mulheres e até mesmo os homens. O nosso trabalho para conhecimento e colocar nosso trabalho para que as vítimas, as mulheres, não precisam ser vítimas, querendo conhecer, querendo, né, se inteirar de como funciona, vá lá, vai conhecer, vai ver como funciona, né, para até orientar outras pessoas também. E a gente está plantando agora uma sementinha, né, para que floresça e para que essas mulheres possam ter uma vida melhor. Muito bem, o programa Seu Direito em Pauta tem como objetivo, então, como eu falei, levar as discussões do tema do dia a dia, né? Chegamos ao final de mais um programa. O nosso muito obrigado por ter ficado até o final. E um detalhe interessante, né? Siga as nossas plataformas digitais, YouTube, Instagram, Facebook, no Spotify também. Não deixe de se inscrever em nossos canais, curtir, comentar, compartilhar com os amigos e com as amigas em razão desse tema, inclusive, de hoje, porque aqui, cidadão bem informado tem os seus direitos preservados. Até o próximo programa.